Vikings. Apenas ouvir esse nome já nos leva a imaginar navios cortando águas geladas, guerreiros destemidos com capacetes de chifres, embora isso seja um mito. Mas quem eram realmente essas pessoas que dominaram mares e invadiram terras por séculos? Muito além de guerreiros, os vikings eram exploradores, comerciantes e inovadores. Sua história é repleta de fatos fascinantes e surpreendentes, que vão muito além das batalhas. Prepare-se para descobrir os 10 fatos mais incríveis sobre os vikings que talvez você não saiba. Curiosidades que revelam suas tradições, conquistas e até peculiaridades que moldaram sua reputação até hoje. Vamos lá? Os vikings eram mestres da navegação. Os vikings não só navegavam por mares abertos, como também exploravam rios e canais. Usando seus famosos drakars, navios longos e estreitos, eles conseguiam atravessar águas rasas, invadindo vilas distantes. O segredo estava na sua habilidade de observar os ventos, estrelas e até a cor das águas para determinar sua posição. A bússola solar, uma invenção atribuída a eles, ajudava a determinar a direção mesmo em dias nublados. Assim, os vikings foram capazes de chegar a locais tão distantes quanto a Groenlândia e até a América do Norte, cerca de 500 anos antes de Colombo. Eles não usavam capacetes com chifres. Ao contrário do que muitos filmes mostram, os capacetes com chifres são um mito. Eles eram usados em rituais religiosos, mas nunca em combate. Capacetes reais dos vikings eram simples, feitos de ferro ou couro, projetados para proteger durante batalhas. O mito surgiu no século XIX, quando artistas românticos retrataram os vikings com esses capacetes imponentes para dar um ar mais dramático às suas ilustrações. As mulheres vikings possuíam direitos incríveis. Elas viviam em uma sociedade que, para sua época, era notavelmente progressista. As vikings não eram apenas donas de casa, podiam herdar propriedades, administrar terras e até se divorciar de seus maridos, algo raro na Idade Média. Além disso, algumas conquistaram respeito como guerreiras, conhecidas como escudeiras, lutando ao lado dos homens em batalhas e expedições. Túmulos de mulheres enterradas com armas e artefatos de guerra foram descobertos, sugerindo que essas figuras desempenhavam papéis cruciais em suas comunidades. As sagas nórdicas também destacam mulheres como líderes e figuras influentes, mostrando que elas tinham voz em decisões importantes. Esse poder e liberdade incomuns para a época fazem das mulheres vikings um exemplo de força e independência que continua a inspirar. Elas ajudaram a moldar uma sociedade equilibrada, onde seu papel ia muito além do tradicional. Os vikings na América, exploradores muito antes de Colombo. Séculos antes de Cristóvão Colombo cruzar o Atlântico, os vikings já haviam alcançado o continente americano. Por volta do ano 1000, Leif Erikson, filho do famoso explorador Erik, o Vermelho, liderou uma expedição que resultou na descoberta de Vinland, uma região que corresponde à atual Terra Nova, no Canadá. Ali, os vikings estabeleceram pequenos assentamentos, evidenciados por vestígios arqueológicos encontrados em Lance ou Meadows. Contudo, os conflitos com os povos nativos e a dificuldade de manter o suprimento de recursos acabaram levando ao abandono desses locais. Ainda assim, essa exploração pioneira ilustra o espírito destemido e a habilidade marítima dos vikings, que navegaram em águas desconhecidas muito além de seu tempo. Essa conquista, esquecida por séculos, destaca os vikings não apenas como guerreiros, mas também como exploradores visionários, que desafiaram os limites geográficos de sua era. Higiene, um legado surpreendente dos vikings. Apesar de frequentemente retratados como bárbaros sujos, os vikings tinham uma preocupação notável com a higiene pessoal, especialmente para os padrões de sua época. Escavações arqueológicas revelaram objetos como pentes elaborados, pinças
raspadores de língua e até palitos de dente, muitos feitos de osso ou madeira, demonstrando sua dedicação ao cuidado pessoal. Além disso, os vikings se destacavam por seus hábitos de banho. Em uma era em que a Europa medieval raramente via banhos regulares, eles se lavavam semanalmente, o que era considerado extremamente frequente. A limpeza e a boa aparência eram valorizadas tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais, como rituais e batalhas. Há relatos que indicam até o uso de maquiagem e de óleos perfumados para manter uma imagem imponente e impressionar amigos e inimigos. Essa atenção à higiene desmistifica a ideia de que eram povos desleixados e reforça sua complexidade cultural. Destino e honra. Os valores centrais dos vikings. Os vikings acreditavam que suas vidas eram guiadas por um conceito chamado Wyrd, que pode ser traduzido como destino. Para eles, o Wyrd era inevitável, mas isso não significava passividade. Pelo contrário, os vikings viam a vida como uma oportunidade de demonstrar coragem e construir uma reputação de honra. A bravura em batalha era um dos maiores valores, pois acreditavam que morrer lutando garantia um lugar no lendário Valhalla, o majestoso salão de Odin. Lá, os guerreiros cairiam em celebrações eternas, cercados por outros heróis. Essa crença não apenas os tornava destemidos em combate, mas também influenciava profundamente sua cultura e ética. O desejo de deixar um legado de honra impulsionava tanto guerreiros quanto exploradores, moldando suas decisões e criando histórias de bravura que ecoam até hoje. Para os vikings, o destino era um guia, mas a honra era uma escolha. Vikings, guerreiros e muito mais. Os vikings são lembrados principalmente por suas incursões ferozes, mas suas habilidades iam muito além do campo de batalha. Eles eram agricultores dedicados, cultivando terras férteis na Escandinávia e criando gado para sustento. Além disso, destacavam-se como comerciantes habilidosos, construindo vastas rotas que conectavam a Europa à Ásia. Nessas rotas, transportavam uma diversidade de mercadorias, incluindo peles, âmbar e itens de luxo. Seus talentos como artesãos também eram notáveis, produzindo joias e objetos intricados que demonstravam sua criatividade e habilidade técnica. Embora a força militar fosse parte essencial de sua identidade, os vikings compreendiam a importância de uma economia forte para sustentar suas conquistas. Esse equilíbrio entre brutalidade e sofisticação econômica consolidou sua posição como uma das culturas mais resilientes e adaptáveis da história, deixando um legado que vai muito além das batalhas e pilhagens. Uma religião repleta de mitologia e mistérios. Os vikings tinham uma religião fascinante, repleta de deuses poderosos e narrativas épicas. Odin, o sábio líder dos deuses, Thor, o protetor com seu martelo Mjolnir, e Freya, a deusa do amor e da guerra, eram figuras centrais em sua mitologia. Eles acreditavam que todo o universo era sustentado por Yggdrasil, a imensa árvore da vida que conectava os 9 mundos. A religião nórdica também carregava uma visão sombria e cíclica da existência, culminando no Ragnarok, um evento apocalíptico onde até os deuses enfrentariam a destruição. Para os vikings, essa inevitabilidade não era motivo de temor, mas sim de aceitação e coragem. Essa crença moldava profundamente sua mentalidade, inspirando-os a enfrentar a vida e a morte com bravura, deixando um legado espiritual que continua a fascinar e intrigar o mundo até hoje. Herança linguística viking. A influência dos vikings vai além das batalhas e navegações. Ela está presente no vocabulário que usamos até hoje. Muitas palavras do inglês moderno têm origem nórdica, resultado das interações culturais durante as incursões vikings na Inglaterra. Termos como berserk, que remonta aos temidos guerreiros berserkers, sky, céu, e window, janela, literalmente olho do vento,
são exemplos claros dessa herança. Até mesmo os dias da semana carregam traços da mitologia nórdica. Thursday, ou Dia de Thor, é uma homenagem direta ao deus do trovão. Essa integração linguística demonstra não apenas a presença marcante dos vikings na história, mas também como seus costumes e cultura deixaram uma impressão duradoura em outras civilizações. Essa conexão histórica por meio da linguagem é um dos legados mais sutis e fascinantes que eles nos deixaram, ecoando sua influência até os tempos modernos. O fim, que não foi um fim. O período viking pode ter oficialmente chegado ao fim no século XI, mas sua cultura permaneceu viva de formas surpreendentes. Longe de desaparecer, os vikings se integraram às regiões que invadiram, deixando marcas profundas nas sociedades locais. Na Normandia, por exemplo, os descendentes desses navegadores e guerreiros estabeleceram uma dinastia que moldou a política europeia por séculos, culminando na conquista da Inglaterra em 1066 por Guilherme, o Conquistador. Além disso, sua influência é visível na arquitetura, tradições e até na formação de sistemas políticos em várias partes da Europa. Essa capacidade de adaptação e integração fez com que os vikings transcendessem seu tempo como saqueadores para se tornarem parte essencial do tecido histórico das civilizações que tocaram. O legado viking persiste até hoje, tanto em traços culturais quanto no fascínio global por suas histórias e conquistas épicas. Os vikings não eram apenas saqueadores, mas uma civilização fascinante, cheia de cultura, inovação e coragem. Suas histórias continuam a cativar e influenciar o mundo moderno, destacando suas impressionantes contribuições para a história da humanidade. Quer saber mais sobre essa incrível civilização? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para ajudar a espalhar essas curiosidades viking pelo mundo.